A paz do Senhor para todos, queridos professores e aqueles que vão assistir mais uma videoaula. Nesta oportunidade nós vamos tratar do assunto da lição de número 11 do nosso trimestre, que vem falando a respeito da igreja, que tem o tema o culto da igreja cristã. Vamos entender um pouquinho nesta lição, que passaremos domingo agora, os elementos necessários no culto, para que serve o culto, como deve ser um culto, para que biblicamente ele seja realizado de forma correta e que alcance um objetivo. Está conosco aqui o diácono irmão Oséias. Sua saudação, irmão. Paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, né? Os professores, também os alunos, todos que estiverem na escuta. E que Deus continue nos abençoando, né? Nesse trabalho. E cooperador irmão Wellington. Paz do Senhor, professores, que eu tenho certeza que vai ser uma aula gratificante e de edificação para todos nós. Que Deus nos abençoe. Então nós vamos iniciar a leitura do texto áureo da nossa lição, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. A verdade prática proposta pelo pastor José, que nos comentou esta lição, ele diz: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição ao nosso Deus. Irmão Wellington fazendo a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21, sujeitamo-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Diácono Moisés fazendo a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por mais uma oportunidade que tu tens concedido. Grata a Ti pelo privilégio da vida, da salvação, pelo perdão alcançado. Também te louvemos, meu Deus, por esses momentos que aqui vamos passar, aprendendo junto a Tua preciosa palavra. Continua conosco, falando aos nossos corações, também nos corações de cada um dos ouvintes, que possa ser de edificação para nossas vidas e um grande aprendizado cada dia mais da Tua santa e preciosa palavra. Eu te louvo, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, queridos professores, nós vamos entender, dentre o que o dicionário traz para nós, como ser um culto. No contexto religioso, o dicionário nos diz que esse termo, derivado do latim, culto, ele constitui um conjunto de atitudes e ritos, pelos quais um grupo de fiéis adora ou venera uma divindade. Isso aqui é um termo geral que nos traz o dicionário para a palavra culto, o que é um culto. Então é um conjunto que compreende várias atitudes e rituais, que é o que nós vamos ver e entender mais na lição de hoje. Só uma breve introdução a respeito dos cultos, que o comentarista coloca aqui. Ele diz que nós temos que entender, dentro desse contexto da lição que ela vai nos trazer, que primeiro, ele tem que ser um culto santo,
e deve ser solene. Isso tem uma representatividade. Também mostra que a glorificação a Deus e o perdão e a edificação da igreja, elas são requisitos os propósitos a serem alcançados dentro do propósito que nós estamos fazendo este culto ao Senhor. E dentro desse sentido, o comentarista, ele traz no primeiro tópico a questão da natureza do culto, qual é a base, o fundamento. Assim como nós estamos vendo no trimestre as bases da igreja, os fundamentos da igreja, um culto cristão genuíno e que ele é consolidado conforme a Bíblia nos ensina, e nós temos ensinamento bíblico para que esse culto aconteça, existem algumas naturezas dentro desse culto que eles devem ser observados. E aqui o comentarista traz, dentro desse primeiro ponto, esses 3 subtópicos que fala sobre o serviço prestado a Deus, como natureza do culto, que ele é solene e também que ele é santo. Então, esses 3 elementos aqui, eles fazem parte da natureza do culto, quer dizer, a base deste culto, independente do que nós vamos ver mais à frente os diferentes cultos que nós temos, mas todos eles independentes. Por quê? Eu digo isso, nós vamos ver à frente. Existe culto de ação de graça, culto fúnebre, culto de santa ceia, né? Cultos específicos para alguns propósitos que são colocados. Então, são cultos diferentes, mas todos eles têm que ter na sua essência, na sua natureza, como o comentarista da lição nos traz, esses 3 subtópicos aqui. No âmbito do culto como um serviço cristão, o que nós poderíamos destacar aqui, irmão Zéias? Do culto como um serviço cristão, nós vamos destacar que o culto é oferecido a Deus, né? A gente vê várias citações bíblicas, desde o Antigo Testamento, desde os passados, né, dos antepassados, antes ainda que o povo de Israel existia, já Adão, né, e Eva, veio Abel e Caim oferecendo seus cultos a Deus. Depois veio prosseguindo até Noé, depois, né, patriarca Abraão também. E depois que estabeleceu a lei, também o povo de Israel veio oferecendo seus cultos a Deus, até que chegou o momento da lei que Deus estabeleceu ali o tabernáculo, um lugar que eles pudessem, né, ter apropriado para a adoração, porque antes não era assim, né? Aí a gente vê que a Bíblia, ela expressa que possui uma forma, né, estreita em relação com o conhecimento de que Deus está no controle, de que só Ele é o alto e sublime, e nós somos meras criaturas incomparáveis e inferiores. A gente vê também aqui na cultura hebraica, isso se manifestava através de um ato físico, né, de curvar-se e prostrar. E é um momento, um elemento estranho presente no culto contemporâneo, é uma ênfase humanística. Entretanto, perspectiva cristã bíblica e histórica sobre adoração, não se vê o culto público como focalizado na esperteza ou criatividade humana, mas na santidade de Deus. Cultuamos para glorificar o Senhor e receber suas bênçãos e responder com louvor e gratidão. Então, no que o irmão Zé nos quis colocar aqui, dentro desse propósito do culto como um serviço a Deus, é que, embora eu tenho que trazer algo para Deus, serviço quer dizer a prestação de alguma coisa, a apresentação de algo, né? Isso que a palavra serviço nos traz. Verdade. Então, nesse sentido, quando
me falta a minha apresentação, que é aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 12. Apresenteis, né, o vosso corpo em sacrifício vivo, agradável e santo a Deus. E existe esse outro extremo, que é a falta desse serviço, de eu apresentar o meu serviço, de eu ter entendimento. O que é que eu estou vindo fazer num culto hoje? Então esse é o sentido do serviço a Deus. Eu tenho que ter consciência do que eu estou prestando no serviço, como eu estou participando deste culto. E no sentido que o irmão Zé colocou aqui, existem pessoas que acham que ele é alheio ao culto. O culto está acontecendo e ele somente está sentado ali no banco e ele não faz parte de nada. Então, ou então o ser humano quer roubar, né, a frente, quer ser a estrela do culto. Então são extremos aqui que o professor tem dentro da sala de aula, argumentos para trabalhar com isso, não é, Moelton? Concordo. A gente tira, né, às vezes, no decorrer da nossa caminhada, o culto presente em nossa vida cotidiana e o culto apresentado a Deus de uma forma como congregação, né, que a congregação, ela se reúne alegre, como o salmista diz, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para quê? Para cultuar a Deus. É por isso que nós estamos alegres, porque estamos indo cultuar, prestar um serviço a Deus, a qual foi quem nos criou, foi quem nos salvou, e desde o Antigo Testamento, como o irmão Osés vem mencionando, esse Deus vem sido cultuado pelas suas criaturas, pelos seus servos. Então nós estamos aqui na posição de servos, co-herdeiros com Cristo, mas na intenção de sempre levar em consideração que o culto, ele sempre tem que ser voltado a Deus, sempre tem que ser voltado à glorificação de Deus, porque é uma prestação de serviço nossa em relação ao nosso Criador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o sentido que o nosso comentador da lição, pastor José, traz nessa questão aí, para que nós, professores, possamos trabalhar dentro da sala de aula essa questão de que nós estamos, enquanto participando, né, de um culto, nós estamos ali prestando um serviço a Deus. Nós temos que ter essa consciência que nós estamos prestando um serviço a Deus. No subtópico 2, ele nos traz o elemento aqui de que este culto ele tem que ser solene. Quer dizer, fala de uma coisa importante. O culto ele não pode ser uma coisa relaxada, uma coisa desorganizada, uma coisa sem o devido, né, rigor, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma. Existem situações que devem ser observadas, como eu já citei alguns tipos de culto aqui. E nessa questão da solenidade, dentro de cada culto, ele tem que ser observado. Como é que eu vou participar? Existe uma espiritualidade dentro de um culto fúnebre? Sim, existe. Ela não é aquela espiritualidade em que nós nos alegramos e nós começamos, né, falar em mistério e vamos ali pedir para batismo com o Espírito Santo. Não, mas existe uma solenidade. É por isso que essa solenidade aqui, ela fala de requisitos a serem seguidos para que o culto ele possa ter um bom andamento. Não é isso, irmão Zé? Sim, como o senhor pastor Paulo já disse, tem que ser sério, né, com seriedade aquele culto que nós estamos fazendo. Não como alguns que ele já citou aí, que muitos, né, eles estão prestando culto achando que está para Deus, mas Deus não está recebendo aquele culto, porque estão de forma desrespeitosa aos mandamentos divinos, né? A gente pode ver citações desde o Antigo Testamento, pessoas que na época da lei foram punidos severamente por deixar de levar essa seriedade, né, com os preceitos e os mandamentos do Senhor. E nós, como igreja, devemos obedecer os mandamentos, seguir com seriedade e ser sério naquilo que nós estamos fazendo. Porque nós não viemos, como o pastor já citou aqui, só ali ou passar um tempo, ou um momento de lazer, mas o nosso culto ele deve ser racional, né?
devemos adorar a Deus com espírito, alma e corpo. E não só na igreja. A gente vê que, às vezes, nós deparamos com pessoas que chegam na igreja, fica desligado e, às vezes, senta, não ora. E o nosso culto tem um ritual, né? Então, a gente vem para prestar ele a Deus, para que Deus possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, e nós ser mais abençoados ainda através deste culto prestado a Ele com reverência e seriedade. Por isso que o comentador aqui frisa que tanto o conteúdo quanto a maneira de cultuar são importantes, não é isso, Moel? Justamente. Essa palavra solene, ela é muito, a gente usa, inclusive, por se tratar de respeito, né? E é uma palavra que retraz aí ao nosso majestoso, nosso Senhor Deus. E o interessante é que o apóstolo Paulo, que foi um dos nossos exemplos de fundador de igrejas, né? De cultos a Deus, que tinha uma vida que cultuava a Deus, vida no culto e culto na vida, ele vai trazer algumas orientações, principalmente para a igreja de Corinto, que era uma igreja que cultuava de uma forma desorganizada. Não porque queria, ou não porque tinha o coração ali voltado à impureza, ou algo nessa maneira, mas é porque era uma igreja nova que estava se criando e não estava tendo muita ordem. Então, Paulo escreve a carta aos Coríntios justamente para que tenha ordem e decência no culto. Porque um culto desorganizado, com desordem, com certeza não vai chegar às mansões celestiais, não vai ser apresentado de maneira agradável. Assim como o nosso irmão Diácono Oséias nos trouxe, tem culto que Deus não se agrada, e Abel e Caim é um deles. Ele agradou do sacrifício de Abel, porém não agradou do sacrifício, né, do serviço de Caim. Então ali ele rejeitou aquela forma de adoração, aquela forma de serviço. Da mesma forma, nos dias de hoje, frisar que às vezes vamos para a igreja e não vamos com o intuito de servir, o intuito de respeitar o culto solene. Da forma que às vezes é prestado esse culto, nós já deixamos claro o nosso desinteresse em cultuar a Deus. E aqui a lição nos traz que o culto ele tem que ter significado, e ele não pode deixar de ser realizado de forma ordeneira, de uma forma com ordem, de uma forma com decência. E aí é interessante, pastor Paulo, que a gente vê os ministérios que é dado, né, um para apóstolos, outros para mestres, pastores, doutores. Aí nós vemos também os diaconatos, os presbiteratos, e nós temos também os levitas. Todos esses ministérios, a gente vê que ele é criado e ele é identificado para adorar e cultuar a Deus de forma ordeneira. Os levitas, eles têm ali a manutenção do templo, a facilidade ali de trazer os louvores na hora de prestar esse culto, os diáconos de ajudar a manter a ordem, os presbíteros de ensinar, os mestres também, os pastores de pastorear. Tudo isso voltado para um culto de adoração e perfeição ao máximo para Deus, a qual nos criou e nos manteve aí para fazer a nossa vida um culto solene a Ele. Então nós vemos que assim como a igreja ela é um organismo, já falamos em lições passadas que ela é um organismo vivo, e o conjunto, como Paulo já trouxe a ideia do corpo que vai se unindo cada um com uma função, é isso que nós estamos vendo. O culto, então, ele é cheio de elementos, né? E esses elementos eles vão se unindo, e a união, a formação desses elementos, eles fazem um culto ser verdadeiramente cristão. Passando desses dois elementos que nós já comentamos, aí vem o terceiro, né, e um dos principais também, que o nosso comentarista nos traz aqui, que é que o culto tem que ser santo. Por que ser santo? E o culto ele é santo porque ele envolve toda a presença de Deus, toda a atmosfera onde o Espírito Santo ele está presente, ele está agindo, e por isso que o culto ele torna-se, então, dentro do nosso serviço e dessa solenidade do culto,
tem também essa esfera de santidade, não é isso, irmão Oséias? Sim, a gente vê as referências que o pastor José Gonçalves colocou, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que está falando da santidade de Deus. Mesmo que ele exigiu para o povo de Israel, Pedro ratificou na sua carta, a primeira de Pedro 1, 15 e 16, falando que nós devemos ser santos porque o Senhor nosso Deus é santo. Então nós vemos que o comentarista ainda nos traz aqui na lição que ele coloca a posição agora do viver cristão dentro dessa esfera do culto. Porque nos ritos, né, da antiga aliança, quando a pessoa ele ia ofertar um sacrifício, quem fazia todo o processo era o sacerdote. E agora, por isso que o comentarista diz que agora o viver cristão, quer dizer, se o meu viver não condiz com o serviço que eu estou indo ali na igreja prestar, esse culto não vai dar certo, né? Se eu não vivo aquilo que eu estou dizendo, de forma que eu estou indo cultuar nessa prestação de serviço, é algo que não vai condizer e vai ferir a santidade. O meu relacionamento, a minha vida, agora o viver cristão, ele interfere nessa santidade que faz parte do culto, não é isso, irmão Elton? Justamente, pastor, e o interessante aí é ter uma vida de culto a Deus. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não consegue ter uma busca por santidade, como que nós vamos prestar um culto santo a Deus, né? Lembrando que o nosso culto, ele deve ser santo. E quando ali o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e o véu se rasgou, e agora nós não precisamos mais do sacerdote, do sumo sacerdote, para prestar o serviço que é nós que temos que prestar agora. Então agora a nossa vida, o viver em Cristo e em santificação, ele já implica, porque nós já traz também em relação ao cotidiano, a santificação como um processo para alcançar a salvação. Então se nós vamos à igreja, né, ou então nós temos aí o nosso trabalho, a nossa faculdade, e nós não entendemos ali que nossa vida, ele é um culto, é um serviço todo dia prestado a Deus, com certeza não vamos conseguir agradar ao Senhor assim, como a gente tem alguns exemplos de igrejas e exemplos de cartas que Paulo encaminhou a algumas igrejas que não estavam prestando cultos de adoração ao nome do Senhor Jesus. Então temos que tomar cuidado realmente e procurar passar, né, isso em sala de aula, que a nossa santidade, o nosso caminhar em santidade vai interferir de uma forma bem específica no nosso cultuar a Deus. Então nós vemos que nesse primeiro tópico, o que nós temos que ter em mente é que independente de qual seja o culto na esfera de propósito, né? Como eu já citei aqui, ação de graça, culto de Santa Ceia, culto, né, um culto evangelístico, um culto fúnebre, seja ele qual for o tipo de culto, de propósito que esteja sendo colocado, esses três elementos aqui que fazem parte da natureza, eles têm que estar presentes, né? Não existe um culto cristão, como nós estamos vendo aqui, biblicamente, sem que faça parte dele o serviço cristão, né, o serviço, a minha participação consciente do que eu estou fazendo, do que eu estou prestando, que este culto eu tenho que entender que tem que ter um temor, uma solenidade, para que este culto seja recebido por Deus, e que tem que ter o reconhecimento da santidade de Deus presente durante este culto, e também, né, da minha santidade. Eu tenho que apresentar a minha santidade. É por isso que o comentarista colocou aqui
o viver cristão, né? Eu tenho que participar do culto, como o irmão Zé estou aqui, sendo santo, porque eu estou participando de um culto onde Deus, que é santo, está presente ali. Então, estes são os 3 fundamentos aí da natureza para que um culto possa ser cristão, biblicamente reconhecido, tá? Partindo para o tópico 2, nós vamos entender aqui o propósito do culto. Cada culto tem um propósito. E de maneira geral aqui, como eu já citei alguns tipos, mas de maneira geral tem que ser visto esses 2 itens que o comentarista da lição, pastor José, nos coloca. Primeiro propósito do culto. Todo culto, independente ele seja, né, de que forma, seja ele na igreja, seja ele na casa, seja ele numa praça pública, seja ele um culto de ação de graça, seja ele um culto de santa ceia, seja ele um culto evangelístico, né, seja qualquer tipo, ritual, rito que nós vamos ver aqui, liturgia que esteja sendo seguida, e aonde ele esteja acontecendo, né, que um culto ele pode acontecer em vários lugares. O primeiro fundamento básico, propósito para este culto acontecer é glorificar a Deus. E o segundo, edificar a igreja. E eu estava vendo aqui, esses 2 propósitos, eles especificam claramente os mandamentos que Jesus, ele ratificou, né, nas suas palavras. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, que é aqui o propósito glorificar a Deus, e o segundo propósito, que é amar o próximo como a si mesmo, que é edificação da igreja. Então, dentro desse primeiro propósito, irmãos, que é a glorificação de Deus, o que nós poderíamos destacar? A gente pode destacar que o centro do culto, né, a gente tem que ver que tem que ter Cristo, né, não como muitos cultuam por aí, né, que busca o egocentro, né, ou o tropocentro, como nosso pastor colocou aqui. Por quê? Porque tira Cristo do centro. E o culto nosso para a glorificação a Deus tem que ser Cristo o centro desse culto, né? Buscar, seguir, fazer todos os rituais que Cristo nos ordenou e com aquele propósito de vir para ser Cristo glorificado em nossas vidas. Porque, como a gente vê na esfera, o comentarista pôs aqui logo abaixo, já finalizando, né, ele ponhando aqui, Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Está registrado aí no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18 a 22, também Marcos 14 e 58. É o único mediador entre Deus e os homens, né? Também Paulo falou na primeira carta ao Timóteo. O eterno sumo sacerdote está registrado em Hebreus 2:17, 5, versos 5 e 10. Se Deus não é celebrado, ele também não é glorificado. Então, o culto perdeu o seu real sentido. Então, por isso que nós passamos para os nossos alunos e os ouvintes, que às vezes ainda não foi a uma escola dominical, mas ouve os videoaula, que muitos, né, estão por aí pensando que está cultuando a Deus, mas na verdade está cultuando a si próprio, o seu ego, outras divindades, mas a Jesus Cristo, que é o centro do culto, perdeu, né, o sentido na vida desse que diz que está adorando a Deus. Então, para glorificar a Deus, tem que ser cristocêntrico o nosso culto. Então, nós vemos que a importância, né, de nós entendermos que o propósito máximo é a glorificação de Deus, reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo, e aí Jesus toma, como o irmão Zé já colocou aqui, o centro, né? Ele é o centro da mensagem, ele é o centro da adoração, dos louvores e de todo aquele processo, o centro das orações ali, são todas direcionadas para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que está presente ali nessa esfera, né? Torna o ambiente santo, como nós já vimos no tópico
Não é isso mesmo, Wellington? É isso mesmo. O culto ele tem que ser cristocêntrico, né? A gente traz uma outra palavra também, que é o cristianismo. O que é o cristianismo? É o estudo de Cristo. Nós temos que estudar a Cristo e glorificar a Cristo. A carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 5, vai dizer assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Então, o nosso Jesus Cristo glorificou aquele que o chamou de filho, que é o nosso Deus. Então, tudo é voltado para Deus Criador, Espírito Santo Consolador e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Se não tivermos Cristo no centro do culto, não é um culto que vai agradar a Deus. A única função do culto é glorificar a Deus. E nós vemos vários exemplos aí que acontecem de cultos que glorificam outras coisas, estão dando ênfase a outras coisas, mas o mais importante é quem que está na casa, quem que nos gerou, quem que nos salvou, esse não está sendo glorificado. Então, assim como algumas ofertas de culto não foram aceitas no Antigo Testamento, algumas formas que as igrejas do Novo Testamento, a qual Paulo tinha que repreender, tinha que dizer a forma correta que tinha que glorificar a Deus através do culto, na mesma forma nos dias de hoje. Nós temos que aprender a glorificar a Deus no nosso culto e assim teremos edificação. Então, nós vemos que a glorificação de Deus é um primeiro propósito a qual nós vamos participar. E dentro dessa esfera, até o comentarista coloca aqui, no subtópico 2, justamente quando isso não acontece, esses dois propósitos que estão no subtópico 1 e no subtópico 3, ele coloca aqui entre esses dois que aí o culto perdeu o sentido. Nós estamos nos reunindo, como ele cita aqui a igreja aos Coríntios, e que a igreja se reunia, mas como elas não seguiam nenhum desses dois propósitos, e o culto que eles estavam prestando não tinham nenhum daqueles três elementos que nós vimos no primeiro tópico, então o apóstolo Paulo afirma de forma clara e categórica que o culto que ele estava fazendo ali era apenas um juntamento. Era apenas uma reunião meramente humana sem nenhum tipo de valor. Mas aí então, por isso que é importante quando nós atentamos participar de um culto, meus irmãos, e isso é bom que o professor frise bem dentro da sala de aula, tá? A importância desse sentimento, de entendermos a natureza do culto que nós estamos participando, porque existem muitas confusões, as pessoas não entendem, distorções, né? As pessoas não compreendem o real sentido da presença de Deus naquele lugar. Não é porque é um culto com as crianças que perdeu. Não, Deus está presente, o Espírito Santo está agindo, né? Então, esses ambientes, eles têm que ter a sua liturgia própria, que é o que nós vamos ver no terceiro tópico. São liturgias ou ritos diferentes a ser seguido em cada situação, porém as bases e os propósitos permanecem os mesmos. A natureza do culto sempre vai seguir aqueles três itens que nós vimos no ponto 1, né? Santidade no culto, a presença de Deus no ambiente, a minha prestação de serviço como salvo em Cristo Jesus ali, isso tem que estar presente para que este culto possa estar glorificando o nome de Deus, glorificando no meu testemunho, nas minhas palavras, na minha adoração, glorificando em tudo. Alguns exemplos podem ser citados aí no subtópico 2, nessa questão de que muita coisa não está, né, chegando à presença de Deus, isso já desde o Antigo Testamento. O profeta Isaías já falou, né? Deus já usou o profeta Isaías dizendo que o povo se reunia e até levava os sacrifícios, até chorava. Olha as palavras de Deus, né? Que o povo até chorava diante do altar, mas porém o coração não estava ali. Então é esse sentido que se encaixa aqui no propósito.
E aí nós vamos ver a edificação da igreja. E quem é a igreja? Que nós estamos estudando justamente nesse trimestre. Então, quem vai ser edificado? Todos nós que estamos ali dentro participando. Todos nós estamos, né, fazendo parte desse propósito. Não é isso, irmão Oséias? Sim, para nós que estamos, né, buscando a Deus, adorando a Deus, nós devemos fazer tudo de acordo com a palavra do Senhor para que possamos edificar uns aos outros, né? Como diz o apóstolo Paulo, ele corrigiu a igreja de Corinto a esse respeito, porque ali estava havendo muitas desordens, então aquilo que ele estava fazendo não estava sendo para a edificação daquele povo que estava reunindo, daquela igreja local ali. Então ele teve que ponhar, né, ensinamento para que eles aprendessem a edificar uns aos outros, ter a ordem para que aquele trabalho não ficasse em vão, para que aquele trabalho recebesse a verdadeira adoração a Deus e eles, né, pudessem aprender a forma certa para ser edificado a igreja. Assim somos nós, né? Como estamos edificando a Deus, servindo ao Senhor, nós vamos edificar uns aos outros, a igreja do Senhor que está ali reunido e também pessoas que às vezes ainda está buscando, né, conhecimento da palavra, chegando ali, ele vendo um culto cristocêntrico, o Espírito Santo vai tocar no coração dele, ele vai ser convencido, aí vai procurar também servir ao Senhor, porque ele viu a diferença ali no povo que está reunido com um só propósito, numa seriedade, buscando a cada dia, edificando uns aos outros. E é importante que nós atentemos aqui para o que o comentarista colocou, e é um dos textos bíblicos, né, que ele coloca aqui como nos traz esse grande propósito do culto verdadeiro que o apóstolo Paulo ensina a igreja que estava lá em Corinto, que é o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então ali traz, e justamente desses versículos, que é o versículo 26, é o nosso texto áureo da lição de hoje, né? Então esse capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios é um texto bíblico que descreve bem claro, né, os propósitos da edificação da igreja, como fazendo parte deste culto solene a Deus. Não é isso, irmão Wellington? É isso mesmo. A gente vê aqui que edificar vem edificação, né? Quando a gente vai fazer uma casa, a gente tem que fazer ali com a base sólida, né? Tem aqui o comentarista, ele vai até nos trazer aqui a parábola da casa edificada sobre a rocha, né? Porque ali vem a tempestade, vem os terremotos, né? Os vendavais, mas ela fica firme, porque ela está edificada numa base sólida. E como que a gente consegue ficar com essa base edificada, nós como igreja? Prestando um culto de adoração a Deus da forma correta. Então, quando a gente imagina sobre a busca pela edificação da igreja, nós temos que pensar na forma de cultuar. Hoje, irmão Paulo e queridos professores, nós vemos muito as pessoas deixando até de cultuar, dizendo que é a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo, ela só é igreja quando ela está reunida, quando ela está em comunhão, né? Em um único propósito de adorar a Deus, de edificar ao nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor Jesus. E nisso que vai ter a edificação da igreja em junção do propósito de cultuar a Deus. E mais por final aqui também, é tão sério essa questão de edificar a igreja, cultuar a Deus da forma correta de edificar, que Paulo lá no capítulo 14 aos Coríntios, tinha os irmãos que estavam até usando dons que não estavam edificando a igreja. E Paulo adverte, porque se não há edificação à igreja, está sendo feita da forma errada. E hoje nós vemos aí várias situações de cultos a qual não está sendo de edificação para a igreja, porque não está fazendo da forma da natureza do culto, o culto solene, o culto específico de adoração a Deus, o culto que é santo. Esse culto que não é santo, que não edifica a Deus, que não glorifica a Deus, ele jamais vai ter poder para edificar
a igreja, que é nós reunidos como um corpo, isso é a igreja, reunido como um corpo, aí sim nós teremos a base edificada, assim como o comentarista trouxe aqui, a casa que ela é edificada sobre a rocha, porque está cultuando a Deus da forma certa, trazendo edificação para a igreja. Então veja que isso é muito importante e veja que a correção aqui no subtópico 2 do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, é justamente quanto a um culto importantíssimo para nós. Nós já vimos nas lições passadas aí a importância da Santa Ceia, né? Porque que ela é a segunda ordenança de Jesus Cristo e a importância que ela tem. E veja que esses irmãos estavam usando o culto de Santa Ceia de uma forma desordenada, sem solenidade, não tinha nenhum desses elementos que nós estamos vendo aqui, um propósito e nem a natureza do culto que eles estavam prestando a Deus, não tinha nada a ver com isso. Então o apóstolo Paulo, de forma clara, já corrige aos irmãos para que eles pudessem reverter, né, o seu modo de se reunir ali e que aí apenas esse ajuntamento se tornasse sim um culto verdadeiro cristão que glorificava e edificava, estava edificando a igreja de Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, e é importante frisar isso, que hoje nos nossos dias nós estamos vendo muito esses dois extremos. Ou nós estamos vendo as pessoas que estão se afastando dos cultos e não estão entendendo o propósito e a razão de estar presente no culto, né? Num culto de escola dominical, num culto de ensino, num culto de domingo, num culto de quinta-feira. Então as pessoas estão, ou eles estão naquele extremo de perder a visão da importância do culto, ou então existem aqueles que querem ser protagonistas. Nós estamos vendo alguns lugares aí que se reúne e faz aquela movimentação, tudo perfeito exteriormente, mas o vazio interior permanente. Então são dois extremos. E aqui o comentarista, dentro dessa formação da igreja que ele está a cada lição trazendo, ele quer colocar um meio termo, né? Um meio termo, uma razão que nós temos que seguir para podermos abençoar e sermos abençoados também. Aí nós vamos partir para o tópico 3 da lição, que vai falar sobre a liturgia no culto. Então aqui a liturgia ou o rito é aquilo que vai ser seguido, as maneiras que vão ser seguidas. Vou citar aqui alguns tipos, né, de culto, já falamos, mas só citar aqui biblicamente onde eles estão, para nós entendermos que a Bíblia ela cita esses vários, né? Onde é culto de ações de graça, nós vemos lá no nascimento de Jesus, Mateus 2:11, quando os magos chegaram até o lugar onde Jesus havia nascido, a Bíblia diz que eles prestaram adoração. Então ali houve um culto de ação de graça pelo nascimento de Jesus Cristo. Jesus, ele fez, né, um culto de Santa Ceia. O primeiro culto de Santa Ceia no Novo Testamento, Jesus fez, Lucas 22:11. Um culto de libertação, né, que nós já ouvimos falar, um culto de libertação. Mateus 8:14-15, quando Jesus foi até a casa de Pedro e curou, libertou a sogra de Pedro daquela febre, daquela enfermidade que ela tinha. Culto evangelístico, nós vemos em Atos capítulo 10 que descreve o culto evangelístico que teve, né? E cultos com propósitos específicos que dentro da Bíblia nós temos. E um dele é aqueles que os discípulos ficaram em Jerusalém. Jesus disse para eles, ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido. Então, eles estavam ali reunidos no cenáculo, cultuando a Deus em oração, né? Com a glorificação a Deus, e especificamente aguardando o revestimento de poder. Então, são cultos específicos. E a Bíblia descreve isso, Atos 1, né, e o versículo 13. Descreve essas liturgias diferentes usadas no culto. Cada culto desse tem uma liturgia diferente, um rito diferente, mas esses princípios que nós vimos aqui, propósitos e naturezas, nós ainda conseguimos
detectar dentro deste culto. Dentre a liturgia, essa liturgia dos cultos diferentes, o comentarista coloca aqui que pontos principais, a exposição da Bíblia. Né? Por que a exposição da Bíblia é importantíssima num culto, irmãos? Se nós vimos aí a colocação dele, porque a exposição da Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? A única regra de fé a qual nós servimos a Deus crendo, né? Nesta palavra, que é a Bíblia Sagrada. E nós vimos desde o Antigo Testamento que também, na época de Neemias, quando ele estava ali já edificando os muros da cidade, quando o povo estava todo desviado, o que ele fez? Ele pegou o livro da lei e se colocou diante do povo, desde a alva até ao meio-dia. Ele estava expondo a palavra para o povo. Então, no nosso culto não é diferente. Nós temos o nosso culto, né? Nosso ritual é começar com oração, louvor e oportunidade, né, para algum dar umas palavras, um testemunho, uma rápida saudação. Depois segue-se a exposição da palavra, que é o foco do culto ali no momento. E reserva-se sempre um maior tempo, né? Aproximadamente aí de 40, talvez 50, 60 minutos para esse momento. Então, por isso que o comentarista aqui, colocando na liturgia, ele colocou primeiro, né, a exposição da palavra aqui, como está no primeiro ponto aí do terceiro subtópico. E isso é o que ele pôs aqui, ó, compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Então a gente vê que mais à frente, Paulo, né, voltando a repetir aí a igreja de Corinto, ele pôs lá instrução, doutrina, que segue do quê? Na exposição da palavra, né, da Bíblia Sagrada. Então ele ensinou aos coríntios como deveria prosseguir o culto deles. E o nosso também não é diferente, né? Porque a nossa regra de fé baseia na exposição da Bíblia. Devemos, não só na igreja, como alguns, né? Infelizmente alguns ainda fazem isso, mas devemos sempre na nossa casa buscar a Deus em oração e também a leitura da palavra para que nós possamos ter uma vida espiritual fundamentada e alimentada, né, com essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é alimento para nossas almas. Então, se nós queremos servir ao Senhor, mas abandonar esse preceito aqui, que o comentarista deixou em foco aqui, que é a exposição da palavra, infelizmente, vê-se muito isso em nossos dias. Tem igrejas que se diz por aí ser evangélica, reúne, mas o ritual deles não tem nada de exposição da palavra. Quando as pessoas pensam que vai, aí eles começam a fazer as suas orações ali, consagra algo e sai distribuindo entre os povos. Então, não estão de acordo com o verdadeiro culto de adoração a Deus, porque a melhor parte eles negam ela, que é a exposição da palavra para os ouvintes ali local deles. Mas, graças a Deus que o nosso dogma, o nosso ritual que temos aprendido tem a exposição da palavra, e aprendemos muito com os nossos líderes, nossos pastores, né? Sempre às terça-feiras tem um momento dedicado a isso, os cultos de terça-feira. Também temos a nossa escola bíblica dominical todas as manhãs de domingo, que tem essa preciosa exposição da palavra para todos presentes. Isso. Então a exposição da palavra de Deus, ela vem, né, é um dos pontos principais, porque é através da palavra que nós entendemos todo esse contexto, né? Nós sabemos o que fazer, como fazer e para quem fazer. Não é isso, Moedo? Justamente, pastor. É interessante, professor, deixar bem claro que a própria palavra vai dizer, né, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
sem entender a palavra de Deus e escutar a palavra de Deus, o culto não tem sentido. Qual teria o sentido se não tivesse a exposição da palavra de Deus? Sendo que a nossa fé, ela vem por ouvir essa palavra de Deus. Aqui o próprio escritor, comentarista, ele vai nos dizer que Paulo, perdurou por muito tempo em Corinto, explanando, explicando e passando estudos da palavra de Deus a Barnabé e a igreja de Corinto. Barnabé, a qual ia ficar responsável para dar continuidade nas liturgias dos cultos e também no culto ao Senhor. Então, nós vemos aí que o culto, ele não pode acontecer sem a exposição maciça da palavra de Deus, porque é por ela que nós conseguimos entender quem é Jesus Cristo, sobre salvação e ali alcançar a vitória. Outro detalhe também é que hoje, uma das formas que as igrejas têm visto para chamar a atenção do público, né, é tirar um pouco da palavra e colocar louvores, colocar momentos de curas, momentos de milagres. Nós temos o nosso exemplo, que é Jesus Cristo, que ele pregou muito a palavra, era o foco principal do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive tem um Sermão do Monte que é belíssimo, né, a qual ali ele instrui, ensina e fala das bem-aventuranças, porque é através da palavra que nós conseguimos a fé legítima, a base legítima. E nós vemos muitas igrejas hoje tirando a palavra de Deus, deixando ela como o último momento ali. Então você canta, você adora e ali deixa 5, 10 minutinhos para a palavra, sendo que ela é a parte fundamental do culto. Mas assim como o irmão Oséias já mencionou, a Assembleia de Deus, a nossa igreja, ela leva isso como primordial, ela leva isso como a forma certa de cultuar a Deus, que é expondo a palavra, assim como o apóstolo Paulo fez e está até hoje no nosso caminhar. Então, dentro desse elemento aí, a exposição da palavra, a exposição da Bíblia, ela tem que ter lugar de destaque, né, de primazia. Ela tem que estar com foco, né? Ela tem que ter esta atenção aqui, a explanação da Bíblia Sagrada. O conteúdo ali do culto, ele tem que estar embasado na Bíblia Sagrada. A forma do culto, tudo deve ocorrer conforme a Bíblia está descrevendo, né? Depois o comentarista fala sobre a adoração. E essa adoração entusiástica, quanto aqui, né, que o comentarista fala, essa adoração, ela pode ser através da oração, né? Nós podemos ter esse momento de adoração. Claro que sempre nós pensamos no momento mais do louvor, né? Aquele momento que nós tem aquele louvor, aquele período de louvor, mas a adoração, ela passa por um momento, essa adoração que o comentarista está dizendo aqui, e biblicamente ela descreve, ela tem as suas bases, né, com a oração, com a comunhão, principalmente, algo que hoje dentro das igrejas faz-se muito necessário, meus irmãos, a comunhão. Muitas pessoas hoje estão participando dos cultos, mas não têm comunhão, não estão participando do culto com comunhão nem com Deus, ou então comunhão com os irmãos que estão ali. E isso é perigosíssimo, porque a comunhão é que torna propício para o ser humano todos os elementos que compõem a liturgia do culto. O momento de louvor, se eu não tenho comunhão nem com Deus e nem com os irmãos que estão ali, eu não consigo louvar a Deus. Eu não consigo adorar a Deus. Eu não consigo contribuir a Deus, que faz parte do culto, a contribuição. Então, a comunhão, irmãos, é que faz, que nós já tratamos em lições passadas, e essa comunhão, ela é traduzida do grego pela palavra koinonia. Estar bem, se sentir bem no local que eu estou, com quem eu estou e adorando a quem eu estou adorando. Então, toda essa esfera espiritual, todo esse sentimento faz necessário
a comunhão, que é o que nos torna propício. Por isso que Atos, né, versículos 44 e 46, ele descreve aqui a comunhão ali que estavam adorando, sacrificando, ofertando, participando, os irmãos estavam ali numa mesma comunhão, partindo o pão. Então, toda aquela esfera ali de comunhão, ela fazia propício essa adoração entusiástica, ou acalorada, ou, né, como o comentarista coloca, não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva, ela era entusiástica, ela era espontânea, ela chamava atenção. Tanto é que era um dos itens ali que chamava a atenção do crescimento da igreja primitiva, justamente era a comunhão que eles viviam. Não é isso, Moisés? Sim, a gente vê que eles tinham tudo em comum, né? Repartia o pão, cada casa estava junto nas orações. Então, para ter esta comunhão, e está nesse quesito que o comentarista disse aí, a adoração entusiástica, devemos sempre procurar, né? Estar reunido, unido na mesma fé, no mesmo amor, procurando agradar a Deus e servindo também uns aos outros. Isso. Então, dentro dessa liturgia também, o Moelito vai comentar aqui o subtópico 3, mas aí nós vamos entendendo aqui dentro dessa liturgia, além da palavra de Deus, a oração, comunhão, a hospitalidade, que é algo muito importantíssimo que nós temos que ter, né, no momento de culto, receber bem as pessoas, aqueles que nós convidamos, aqueles que chegam ali precisando de uma palavra, precisando de um aconselhamento. Então, a hospitalidade, o cristão, por isso que fala que lá o comentarista colocou no primeiro ponto, que é um serviço cristão. Eu tenho que estar no culto, eu tenho que estar atento a isso, quem está chegando, eu tenho que cumprimentá-lo, recebê-lo, prestar atenção na necessidade daquela pessoa que está ali. Então, por isso que fala que é um serviço, nós temos que estar ali atentos, né? E dentro dessa hospitalidade, irmãos, algo importantíssimo também é permitir que o Espírito Santo haja, né, nesse lugar de adoração que é o culto pentecostal. Não é isso, Wellington? Justamente, pastor. É interessante que a Bíblia vai nos dizer, né? É quão bom e agradável que os irmãos vivam juntos em união. É agradável quando você participa de um culto, né? Nós, como igreja de Cristo, como membros de um corpo, temos que estar em comunhão. Até mesmo para um dos nossos cultos a qual nós prestamos a Deus, que é o culto de Santa Ceia, lá a orientação já é descrita, né? Que para você participar, estar apto a participar, comunhão primeiramente com Deus, comunhão consigo mesmo e comunhão com o próximo. Então é extremamente importante, e para ter um culto agradável, prestado a Deus, nesse contexto de natureza do culto, né? Do culto da igreja, que haja essa comunhão em Cristo Jesus. Porque aí Deus vai receber a nossa adoração, Deus vai receber a nossa oração, Deus vai receber ali o nosso clamor de uma forma agradável, que vai chegar com um aroma suave nas suas narinas, porque nós estamos juntos em união e comunhão da forma que Ele exige que nós esteja. Então a importância é muito grande, porque nós vemos aí algumas reuniões, né, a qual, se você não estiver em comunhão um com os outros, o culto ele já é diferente. O culto ele já não é tão agradável. O culto ele já se torna, a gente se tratando, por exemplo, de púlpito, se tratando de conjunto, se tratando de departamentos da igreja, tudo isso é de extrema importância que esteja com união e de uma forma agradável juntos, prestando louvor e adoração e o culto, que é o nosso serviço a Deus, com a forma de mais qualidade. E é nisso que Deus se agrada, é nisso que Deus entende como um verdadeiro culto de adoração a Ele, e nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar muito cuidado, porque até na parte final aqui, ó, em relação à liturgia, faz parte também da liturgia pentecostal, louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Se nós não tivermos em comunhão, pastor Paulo, eu acho muito difícil nós conseguirmos louvar a Deus
e exercitar os dons espirituais durante o nosso culto. Então, com certeza. E aí, é bom que o professor frise dentro da sala de aula a diferença entre adoração verdadeira. Adoração não é só cantar. Tá? A adoração aqui, o comentarista colocou de forma bem clara aqui. A adoração, entre os pentecostais, ela passa pela oração, pelo derramamento do coração perante Deus, pela oração, louvor, levantar as mãos e, como o irmão Wellington já colocou aqui, o exercício dos dons espirituais, que é a presença do Espírito Santo. Ele vai me usar para abençoar alguém, vai usar o irmão para me abençoar, vai usar o pastor, vai usar quem está louvando, como quando Davi tocava a sua harpa para poder expulsar o espírito mau que estava em Saul. Então, esse conjunto do culto, essa liturgia do culto, ela tem, como nós vimos lá, o propósito de edificação da igreja. Então, se eu estou participando de um culto sem essa visão, meu irmão, né, eu estou participando de forma errada no culto. Então, que Deus, que nós estamos vendo, Deus esclarece para nós, que nós possamos adorar a Deus. Partindo aqui para a conclusão da lição de hoje, né, nós vemos que o culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Que Deus em Cristo, né, nos abençoe, que você, professor, possa ter uma boa aula. Irmão Diácono Moisés, suas considerações? Queremos aqui agradecer, né, pela oportunidade, orientando a cada um dos professores, né, que procure, estude para passar todos, né, bem claro, de um modo sucinto aos queridos alunos, para que eles possam continuar aprendendo, né, de uma forma clara a palavra do Senhor, a maneira correta de nós celebrarmos a Deus o culto verdadeiro. Irmão Wellington. Agradecer, pastor Paulo, pelo convite, a oportunidade, agradecer primeiramente a Deus e desejar que o professor tenha uma boa aula e consiga transmitir de uma forma clara e eficaz a natureza do culto, né? O culto da igreja cristã, que ela deve ter aí primeiramente, né, a natureza é um culto como um serviço, de servir a Deus, edificação da igreja e glorificação ao nome do Senhor Jesus. Que o professor aí consiga dar uma esclarecida aos alunos, que eu tenho certeza que é dessa forma que nós vamos criar bases fortes, raízes fortes, cultuando da forma correta, para nós, quando tivermos algum vendaval, alguma adversidade, a palavra de Deus está guardada no coração através desses cultos ao qual nós ministramos aqui. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade aqui, agradecer a pessoa do nosso pastor Roberto Varjão, que é o pastor que tem dado total apoio à Escola Bíblica Dominical. O pastor Roberto, ele é muito enfático, né, e prioriza muito a Escola Bíblica Dominical. E esse é um dos projetos que ele tem lançado para abençoar a vida de todos os professores e de todos que ouvem essas videoaulas. Agradecer também a pessoa do nosso pastor Wallace, que é o superintendente geral da nossa Escola Bíblica Dominical no campo de Jaru, e que você, querido professor, tenha uma boa aula neste domingo e que seus alunos sejam abençoados com mais essa lição deste mestre, falando da unidade da Igreja de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.